Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui trazer uma reflexão, um vídeo um pouco diferente do que eu tenho feito ultimamente, mas eu refleti muito, eu sempre fico muito reflexiva no final do ano, no meu aniversário e agora que é, praticamente aí a virada do ano. Então, eu pensei muito em como foi meu ano, o que eu fiz, o que eu deixei de fazer e acho que comigo particularmente, eu me cobro muito, do que eu fiz de bom, o que eu deixei de fazer de bom. E eu acredito que a gente deve levar isso, sempre ter isso em mente, sempre buscando fazer o melhor, ser o melhor que a gente possa ser. Mas acredito que o ano tenha sido difícil para todo mundo, para muita gente foi assim muito difícil, para outras pessoas não tanto, mas eu acredito que de alguma maneira todas as pessoas foram afetadas e a gente nunca pode comparar, a dor de uma pessoa ou o sofrimento de uma pessoa com o sofrimento de outra, porque a gente é só a gente, eu não consigo dimensionar o que outra pessoa sente. E de alguma maneira, esse ano difícil para as pessoas nos afetou. Como eu falei, a gente não tem como dimensionar, como afetou cada pessoa, porque o que afeta a mim pode não ser o mesmo que afeta a ti que está me assistindo e vice-versa também. E muitas vezes eu me coloquei a pensar e tentar entender tudo o que aconteceu. Muitas coisas aconteceram nesse ano e no sentido, dessa pandemia que a gente viveu, de quarentena, de se fechar, de ter que ficar, acho que todo mundo olhou um pouco mais pra dentro, acho que todo mundo também conseguiu observar o quanto as pequenas coisas, fazem tanta falta. As coisas que a gente tá acostumada, como dar um abraço, como, cumprimentar, como falar cara a cara, sentir um aconchego de um abraço de um parente, a gente já não podia fazer. E se reunir, tá em família, tá reunido com amigos, coisa que era tão natural, agora se tornou algo que é raro e que é precioso quando se pode fazer, No caso, nesse momento tá bem difícil que possa, acontecer, e então eu acho que isso fez com que a gente refletisse um pouco, e eu pensei muito na questão do agradecimento, Eu acho que todo mundo, se for olhar para esse ano, pode pensar coisas que queria ter feito, coisas que queria que acontecesse, coisas que gostaria de ter realizado. Como eu disse, eu não posso dimensionar o que foi difícil para mim, como o que foi difícil para o outro, Então, o que eu posso compartilhar eu deixei de conhecer lugares, eu deixei de conhecer mais pessoas, eu deixei de fazer viagens que eu gostaria e claro que existem, outros sofrimentos, eu poderia dizer piores, como mortes, como perdas familiares e doenças, mas eu tô colocando, a minha opinião, o meu ponto de vista, daqui, do que eu vivi aqui. Então eu tinha coisas planejadas, eu tinha lugares que eu gostaria de ir, pessoas que, eu provavelmente conheceria e eu não conheci, pelo fato de que esse ano a gente teve que, ficar em casa a maior parte do tempo, a gente teve que deixar de fazer muitas coisas. E então, muitas vezes eu me peguei, pensando nisso. E também escutei, de muitas pessoas o quanto isso foi ruim, o quanto esse ano, justamente esse ano foi o meu intercâmbio, justamente esse ano eu estou aqui na Alemanha e tudo isso aconteceu. Mas eu acredito que a gente sempre tem que buscar o lado positivo das coisas. Eu acho que Deus tem um propósito pra gente em tudo. A nossa vida, tem que ser um propósito pra Ele. E eu não reclamo, eu não passo a murmurar, por exemplo, de viagens que eu não fiz. Claro que eu fico muito triste de coisas não terem acontecido, de eu não ter conhecido ainda muitos lugares que eu gostaria. Minha amiga viria pra cá, claro que eu fiquei muito triste porque ela não veio. Mas eu acredito que Deus, Ele nunca vai perder o controle, Ele sempre vai estar no controle da situação. E ao invés de eu ficar pensando em tudo que eu perdi, em tudo que eu deixei de fazer, em tudo que não aconteceu, eu prefiro colocar as lentes, do pensamento positivo, de enxergar bem onde eu poderia enxergar somente o mal, e então pensar as coisas boas que aconteceram, Pessoas que ainda assim eu conheci, pessoas que eu conheci mais,
pela quarentena, como por exemplo o pessoal que mora comigo, os outros voluntários. A gente teve um relacionamento muito profundo, assim, de amizade, uma amizade assim que a gente se conheceu muito. A gente tava todo dia juntos, a gente fazia coisa juntos, cozinhava, jogava, conversava, temos as nossas células. E eu tive também muito tempo. Eu agradeço a Deus por isso, porque nos últimos 4 anos, assim, nos últimos 5 anos, eu cansei muito, assim, eu estudei muito na universidade, o ano anterior à universidade eu também cansei muito, e eu sempre fazia a brincadeira que eu precisava de um ano sabático, e esse ano, assim, eu tive muito tempo pra descansar, pra poder fazer coisas que eu gostaria de fazer antes e eu não fazia, como, por exemplo, ler mais, estudar coisas que antes eu só salvava e deixava pra ler depois, tirar realmente assim tempo pra fazer coisas que eu tinha vontade de fazer e com a correria do dia a dia eu não podia. Muitas vezes só estar ali escutando uma música, né? E que antes assim era raridade pra mim. Se eu queria escutar uma música, eu colocava a caminho da universidade, por exemplo, eu escutava no intervalo, escutava no ônibus. E então eu prefiro enxergar, né, as coisas boas que aconteceram, e com certeza vai ter gente que pode assistir e falar assim, mas eu não enxergo dessa maneira, eu não enxergo coisas boas, mas eu acho que se tu parar pra pensar, alguma coisa boa tu vai encontrar, alguma bênção, de alguma maneira Deus falou com você através disso, de alguma maneira Deus te abençoou, mesmo quando você tava passando algum tipo de necessidade, quando você precisava de alguma coisa. Então eu pensei muito pra falar isso e refletir durante esse ano, refletir tudo que passou, refletir esse ano que foi difícil e levar para 2021, assim, o que a gente deixou de viver, o que a gente perdeu, mas o que a gente ganhou também, o que a gente leva disso para 2021? Será que o que eu deixei de viver eu não posso aproveitar mais em 2021, como por exemplo, estar com a minha família, estar com os meus amigos, aproveitar mais o meu tempo, dar valor às pequenas coisas, e eu acho que ter sempre em mente também o pensamento positivo, olhar o lado positivo das coisas, ver bênção aonde a gente poderia reclamar e sempre ser grato, agradecer a Deus em tudo, em todo o tempo. E aí eu queria deixar alguns versículos aqui pra vocês que falam muito comigo. Um deles é o meu versículo favorito. Ele tá em Filipenses 4:4, que diz: Alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se. Aí, complementando esse versículo, eu gosto também muito do que tá escrito em João 15:11, que diz: Tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Então, eu acho que se a gente pensar que a gente tem Jesus, que a gente tem a Deus no nosso coração, que Ele nos dá a alegria dele, a nossa alegria tem que se completar, a nossa alegria tem que ser completa. Ainda que a gente passe por frustrações, ainda que a gente passe por um ano difícil, por uma pandemia que provavelmente ninguém ainda tinha passado, que a gente possa se lembrar da alegria do Senhor e como diz o versículo também, um outro versículo, não sei onde está agora, mas que a alegria do Senhor é a nossa força. E para fechar tudo isso, eu queria compartilhar também o que está ali em 1 Coríntios 2:9, que diz: olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, que a gente possa ter essa certeza, ter essa convicção de que Deus sabe de tudo, Ele tem o controle de tudo e não devemos nos preocupar, devemos apenas confiar. Eu sei que é bem difícil muitas vezes a gente confiar no que a gente não pode ver, no que a gente espera que vai acontecer, mas não sabemos, e sem saber do futuro, mas lembrar que Deus tem o controle de tudo e lembrar sempre de ser grato e de agradecer, mesmo que por um ano como o de 2020. Então é isso, gente. Um abraço para todos, um feliz ano novo, um feliz 2021, bem abençoado.